Olá, amigos, Namastê. Você já ouviu falar no Complexo de Arjuna? Há 7 anos subi um vídeo aqui no canal da Rede Yoga Book falando a respeito desse complexo, o Complexo de Arjuna. Infelizmente, isso é lamentável, isso é triste. Professores de yoga que em verdade ensinam a inversão dos valores do yoga, portanto não são praticantes do yoga, mas praticantes de boga. Nosso querido, saudoso professor Hermógenes chegou a afirmar, a escrever na introdução de um dos livros da Laura Packer, que temia que o yoga no Brasil se transformasse em boga, submissão às trevas, quando você inverte os valores do próprio yoga. E o complexo de Arjuna fala a respeito da fraqueza psicológica de Arjuna quando ele demonstra compaixão por seus primos, amigos e até professor de arco e flecha, Drona, antes da batalha fratricida e sangrenta de Kurukshetra. E muitos vêm afirmar que a batalha de Kurukshetra não foi uma batalha histórica, mas apenas metafórica. Não. Quando você afirma que a batalha de Kurukshetra foi apenas metafórica, que não houve o fato histórico em si, em que Pandavas e Kauravas pegaram em armas, e que Krishna exortou Arjuna à luta por ser ele um guerreiro, um kshatriya, e que deveria lutar pelo Dharma. O Dharma é a lei, a religiosidade, a espiritualidade, a não furtar, não roubar, não mentir. São os yamas e niyamas do yoga, coluna vertebral do yoga. Quando invertemos isso, estamos no adharma, que é o crime. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, a compaixão por criminosos. A história da Batalha de Kurukshetra, se alguém inverte e afirma que aquilo é apenas metafórico, está incorrendo em um mau karma, porque está invertendo a verdade do fato histórico contido no Mahabharata. E o Bhagavad Gita é o diálogo entre Krishna e Arjuna. O famoso diálogo. Grandes santos mestres avatares contemporâneos como Paramahansa Yogananda, Swami Vivekananda, a própria ordem Ramakrishna fundada por Vivekananda, são claros ao afirmar que a batalha foi fratricida, foi histórica, foi sangrenta. Mas, professor, Krishna não é o avatar do amor divino? Como ele pode ter exortado Arjuna à guerra, a utilizar armas? Existem certos elementos, queridos, que devemos compreender que não têm cura. Existem elementos que podem sim ser curados, desde que, obviamente, exista na psique desse elemento o desejo de se curar pelo arrependimento. Mas existem elementos que não têm cura, principalmente quando estão armados contra uma sociedade indefesa. E o papel da polícia é proteger a sociedade, é libertar a sociedade desses maus elementos. Então, se pegarmos o Bhagavad Gita, pegarmos a Batalha de Kurukshetra, ela não foi metafórica. Ela tem sim o seu elemento metapsicológico, como o próprio Yogananda, em sua interpretação, a Yoga do Bhagavad Gita, e Deus fala com Arjuna, ele traz os elementos psicológicos colocados ali, inseridos ali propositalmente por Veda Vyasa, o autor do Mahabharata. Ele coloca cada um dos personagens, tanto Pandavas quanto Kauravas, como personagens psicológicos em nós mesmos, na batalha interna de Kurukshetra. Mas ele pega esses personagens, transforma esses personagens históricos, reais, que existiram, que foram para a batalha, para a guerra, ele transforma esses personagens em forças psicológicas. Então existe o lado psicológico também. Mas a batalha ocorreu sim, inclusive Kurukshetra é um local de peregrinação até hoje pelos indianos. Pergunte ao indiano se a batalha de Kurukshetra foi real ou não, e ele responderá que foi. Foi real. Krishna, primeiro, eles tentaram o diálogo com os Kauravas, mas Duryodhana, ele se negou a entregar, a devolver aos Pandavas
Ele disse: não devolveremos nem um centímetro de terra que pertencia aos Pândavas por direito divino e inalienável, ou seja, o Dharma dos Pândavas. E Duryodhana disse: não devolveremos. Apesar do próprio Senhor Krishna tentar o diálogo, tentaram de todas as formas, mas eles eram pessoas fraudulentas, eram pessoas criminosas, de má índole. Não restou alternativa aos Pândavas senão a guerra, em defesa daquilo que é correto, em defesa do Dharma. O ensinamento básico do Bhagavad Gita, o que está ali contido como o maior ensinamento, não só do Gita, mas o maior ensinamento do mundo, está nas palavras do Senhor Krishna quando ele diz a Arjuna: você é um kshatriya, você é um guerreiro, erga-se e lute. Ou você deseja ser mal visto pelo exército, você que é um guerreiro famoso, você que tem fama de um grande arqueiro, você deseja ser mal visto por aqueles que estão no erro. Sua compaixão em verdade, Arjuna, neste momento é falsa, é a compaixão por aqueles que estão no erro. Ninguém mata, ninguém morre, a alma é imortal e indestrutível, a água não pode molhar, o fogo não pode queimar, nenhuma arma pode perfurar a alma. Eu sempre existi, assim como você também, e todos estes guerreiros sempre existimos e continuaremos existindo. O corpo é apenas a roupagem da alma. Então a compaixão por aqueles que estão no erro, fazendo o mal à sociedade, com o uso de drogas, promovendo o narcoterrorismo, a compaixão por estes seres, significa em verdade, a ausência de compaixão por aqueles que estão lutando pela população, os policiais, e pela própria população que sofre nas mãos de tais narcoterroristas, porque são narcoterroristas. Então devemos ter compaixão por aqueles que obram no bem, por aqueles que estão no caminho do Dharma, e não por aqueles que estão no adharma, no crime e no narcotráfico. Namastê. Há 5 milênios, na Índia, existiu uma batalha épica entre as forças do bem e do mal, a Batalha de Kurukshetra, travada entre Pandavas e Kurus. No meio dessa batalha estavam o Senhor Krishna e seu maior discípulo, o guerreiro kshatriya Arjuna. Um dia antes da batalha, o Senhor Krishna dialogou com Arjuna. O diálogo foi escrito como um dos livros do Mahabharata, o maior épico de todos os tempos, com cerca de 100.000 parelhas de versos. Esse livro é chamado de Bhagavad Gita, a canção do Senhor. No diálogo entre o divino avatar e o divino guerreiro e discípulo, este último, Arjuna, apresentou a Krishna a sua fraqueza, a compaixão por aqueles que compunham o exército inimigo, formado por primos, amigos e até professores. A guerra seria fratricida, mas o Senhor Krishna o exortou à luta, à defesa dos princípios morais e espirituais que devem nortear a vida humana, princípios esses que eram desrespeitados pelos Kauravas. O direito à legítima defesa não é garantido apenas pelas leis humanas, mas pelas leis divinas. O homem tem o direito de se defender e de defender a sua família e a sua pátria. Deus inspirou Joana d'Arc, uma jovem de 17 anos, a liderar um exército de franceses. Ela pegou em armas e lutou bravamente para expulsar os ingleses e acabar com a Guerra dos 100 Anos. Uma simples donzela, uma jovem camponesa, fervorosa em sua fé, mas inspirada por Deus para lutar pela causa do bem. Contudo, o que vemos nos dias de hoje,
Homens e mulheres amedrontados com o complexo de Arjuna, esquecido dos verdadeiros heróis de Deus, que tanto no hinduísmo quanto no cristianismo usaram armas para proteger aqueles que amavam. O complexo de Arjuna é a fraqueza daquele que, com a visão espiritual turva e movido pela falsa compaixão, não baseada na razão e na verdadeira justiça, quando a mente e o coração se tornam confusos e incapazes de raciocinar com clareza, passa a defender criminosos, a ponto de considerá-los vítimas em vez de culpados por seus próprios atos. No caso de Arjuna, ele se encheu de compaixão por seus inimigos, que eram em verdade primos, amigos, professores, parentes, pessoas amadas. Foi necessário um Krishna para mostrar o seu equívoco e o caminho do guerreiro da luz, aquele que luta pela causa do bem, não para destruir a vida do próximo, mas para defender a própria vida, a vida daqueles que ama e os princípios morais e espirituais, o sagrado Dharma, os princípios religiosos, como diz o Gita, necessários à boa convivência, que alicerçam a vida em comum e sem os quais descambaríamos no caos. O complexo de Arjuna é a piedade pelo corpo, pela mente e pelo erro. Quando passamos a mão sobre a cabeça daqueles que erram, alicerçamos forças malignas, kármicas contra nós mesmos e contra a nação. O complexo de Arjuna compara-se à geração atual, que se diz pacífica a ponto de permitir a morte de seus entes queridos, ao invés de lutar pelo que é certo. Krishna disse a Arjuna: ergue-te, pois, e reveste-te de coragem, lança-te à luta e serás vencedor. Se não compreendermos o que o Gita nos ensina e a importância da legítima defesa, a defesa do bem, dos valores morais e espirituais, o sagrado Dharma, da família e da nação, o Brasil cairá no erro de muitas outras nações que se viram dominadas pelo lobo com pele de cordeiro, o socialismo. O complexo de Arjuna é uma patologia grave quando o ser humano deixa de se defender e de defender a aqueles que ama por causa de falsa compaixão. Tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus nos garante a legítima defesa. Livremo-nos, pois, como nos ensinou o Senhor Krishna, do complexo de Arjuna, o mimimi dos tempos atuais.